Fala aí, galera alvinegra. Estamos hoje aí trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje um dia assim, muito feliz para mim, muito feliz para nossa família. Nossa netinha Manuela está completando aí mais um ano de vida, 5 aninhos da Manuela. Parabéns, minha neta querida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe minha filha Raíssa, meu genro Rogério. Que nós possamos aí ser sempre gratos a Deus pela sua vida. Deus abençoe, minha filha. Estamos também assim muito felizes porque ontem, depois de um certo tempo, encontrei um amigo de muitos anos aí, meu querido Robinho, né? Robson Coroa, que parceiro de estádio, estivemos juntos naquela final memorável de 95 diante do Santos, comemorando lá o título do Botafogo, né? Na verdade foi no primeiro jogo que a gente foi, o segundo jogo foi em São Paulo. E por ter encontrado o Robinho ontem foi muito bacana, porque ele nos adicionou em alguns grupos de WhatsApp aí de torcedores do Botafogo e a galera chegou junto, mas chegou muito junto no canal, se inscrevendo no nosso canal, deixando aquele like maravilhoso, fazendo com que o nosso vídeo, subisse um pouco mais. Então hoje nós já somos quase 600 membros aqui, quase 600 inscritos no canal. E eu agradeço demais aí a você, Robinho, que deu essa moral pra gente. Valeu? Muito obrigado mesmo, fica o nosso agradecimento aqui de coração. A nossa intenção é que o nosso canal cresça cada vez mais, que possamos chegar aí ao final do mês de maio já com pelo menos 1.000. E do jeito que a galera chegou junto ontem nos grupos de WhatsApp, né, do nosso glorioso, esse número cresceu bastante e fica aqui o nosso agradecimento. Vamos lá, galera. Nós temos dito aqui que o Botafogo não tem nos agradado muito, né? A apresentação do Botafogo aí sob o comando de Renato Paiva não tem sido legal, o time não tem um padrão de jogo, não tem uma característica definida. Eu já tenho dito aqui que ele me parece confuso, ele não tem convicção daquilo que ele quer para o time, porque ele teve 30 dias para treinar o Botafogo. Nesses 30 dias, na minha concepção, não sou o dono da verdade, longe disso, mas ele não conseguiu dar um padrão para o time. Haja visto, ele não tem convicção se Vitinho é titular ou se é o Matheus Ponte, porque todo jogo ele faz essas trocas. Parece que ele está tentando ver quem se adapta melhor àquilo que ele quer para poder formar o seu time titular. Na lateral esquerda, a mesma coisa, né? É Alex Telles, é Cuiabano. E assim, na minha concepção, hoje, tanto Vitinho quanto Alex Telles não tem condições de serem titulares no Botafogo, porque o Vitinho, desde o ano passado, não produz aquilo que a galera espera. O Alex Telles, que é um jogadoraço, um cara que, agrada demais a torcida. Mas esse ano tá mal, parece mal fisicamente, mal tecnicamente. Haja visto o gol do Bragantino, surgiu de um escanteio que ele cedeu de maneira bizonha, não tinha por que ser daquele jeito. Então eu acho que hoje seria Matheus Ponte na direita, que não é um lateral lá grandes coisas, pelo menos a meu ver, e o Cuiabano na lateral esquerda. Ele também não tem convicção daquilo que ele quer em relação ao Marlon Freitas. Já falamos aqui em vídeos anteriores. Ele mata Marlon Freitas e mata Savarino por causa de Patrick de Paula. Quer resgatar o jogador, quer levantar o jogador e está usando o mecanismo errado. Se ele quer levantar o cara, já dissemos aqui, deveria ser na cabeça de área ali, né? O primeiro ou segundo homem do meio campo e não como um 10. Mas aí esse assunto já foi devidamente debatido pela gente aqui. Vamos lá. Amanhã tem Botafogo e São Paulo. No último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, o São Paulo veio com um propósito de não deixar que o Palmeiras fosse tricampeão brasileiro em sequência, né? Porque o único tricampeão brasileiro em sequência do futebol da Série A é o São Paulo. E o São Paulo não iria permitir isso. Tanto que o São Paulo entrou fazendo um jogo treino. Na verdade foi essa. O Botafogo jogando da sua maneira tranquila e o São Paulo tocando bola para trás, etc. E o São Paulo não permitiu não fez jogo duro com o Botafogo, a verdade foi essa, né? Não que o Botafogo não tivesse condições de vencer o São Paulo, tinha totais condições, o time de 2024 era maravilhoso e assim, o título foi mais do que merecido. Para o jogo de amanhã, eu acredito que nós vamos ter muita dificuldade. O São Paulo não está bem na competição, o São Paulo ainda não venceu, né? São 3 empates, também não levou gol, parece que foram 3 empates em 0-0. E isso aí, para um ataque que não está fazendo gol, é um fator de dificuldade. Porque o Botafogo, sob o comando de Renato Paiva, não faz gol, Não faz gol muito por conta do sistema que ele quer implementar no time.
Eu já falei aqui por diversas vezes, não tem cabimento pegar um atacante como o Igor Jesus, que é um cara que sabe fazer um pivô, um cara que tem um porte físico privilegiado, que consegue fazer uma parede para poder tabelar com os pontas, ou com aquele meia, no caso o Savarino, chegando, e ele não tem mais esse parceiro dentro de campo. Simplesmente porque Renato Paiva acha que ele tem que jogar isolado no ataque. O Arthur não chega. O Arthur não chega. O Arthur é aquele cara que, tenta botar uma velocidade, dá um drible e dá o passe errado. Se sobra para ele finalizar, ele finaliza errado. Então, assim, o Arthur está muito aquém daquilo que a gente esperava que ele pudesse produzir. Muito longe. E aí, pelo lado esquerdo, nós não temos ninguém. Porque o cara quer jogar com Patrick de Paula e Savarino e está dando um conflito muito grande ali, porque, a meu ver, ninguém sabe o que fazer, O Savarino, fica lá às vezes isolado na esquerda, mas não tem com quem tabelar. O Patrick de Paula não consegue desenvolver o futebol necessário para a posição. Então fica muito difícil o Botafogo jogar pelo lado esquerdo. Está com uma dificuldade muito grande. E associado a tudo isso, tem o Alex Telles que não anda bem. Porque se o Alex Telles estivesse bem, apoiando, voltando para compor o sistema defensivo, talvez ele tivesse condições de jogar junto com o Savarino. Mas isso não está acontecendo. Porque o Alex Telles também está mal. Vocês percebam que quando o Cuiabano entra, o time do Botafogo melhora. Por quê? Porque o Cuiabano é um jogador que avança. Ele consegue dialogar com o Savarino. Então eu acho que o treinador tem que botar a mão na consciência, ver que do jeito que está não está legal, tirar o Patrick de Paula. E não é nada pessoal contra o Patrick de Paula, não. É simplesmente por uma questão de posicionamento dentro de campo. Ele deve tirar o Patrick de Paula e eu acho que ele deve insistir com o Santiago Rodrigues. O cara não está bem ainda, não está entrosado, mas tem que insistir com ele. Pelo menos uns 4 jogos, 5 jogos, para fazer com que o cara se adapte ao futebol brasileiro, se adapte ao elenco. Porque o cara tem potencial. Nós vimos os lances dele lá jogando pela MLS. O cara tem potencial. Agora, o cara precisa jogar. Não se paga 19 milhões de euros num atleta para ele ficar no banco, para um cabeça de área, A grande realidade é essa. Eu ainda uso a expressão cabeça de área, gente, que eu sou da antiga, valeu? Mas é aquele ali, o primeiro homem de marcação ali, segundo homem de marcação ali do setor de meio campo. Então, assim, tem que botar o cara para jogar. Porque uma hora ele e Savarino vão se entender e o time vai melhorar. E ele não pode ficar com essa política dele de querer que o Igor Jesus continue infiltrado na área, jogando sozinho, jogando isolado. Um cara de potencial está sendo esmagado pelo sistema de jogo do Renato Paiva, Então ele precisa mudar isso. O time do São Paulo, né? Amanhã é o nosso grande jogo. O time do São Paulo é um time extremamente limitado. Pelo menos nessas 3 partidas o que a gente tem visto é isso. É um time que não levou gol? Beleza, mas também não faz. É um time que não anda bem das pernas do São Paulo. No Campeonato Brasileiro não anda bem. O Botafogo precisa tentar explorar isso, precisa tentar reviver aquele futebol de 2024 para que a gente possa voltar a ter alegria, porque do jeito que está, não está legal. E, sinceramente, se o Botafogo não vence o jogo amanhã diante do São Paulo, se o Botafogo não vence o Atlético Mineiro no próximo domingo, o jogo vai ser no Mineirão, não vai ser lá na Arena MRV, não. A Arena lá vai trocar o gramado natural por gramado sintético. Está entrando em obra lá. Então o jogo vai ser no Mineirão. Se o Botafogo não vence esses 2 jogos, 2 coisas irão acontecer. Pelo menos 2 coisas irão acontecer. Primeiro, é despencar na tabela. Isso aí é fato. Não tem como ser diferente. E segundo, é que com apenas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, né, acho que seria quinto jogo, o treinador já estaria totalmente desestabilizado. E isso vai trazer uma consequência muito ruim para toda a temporada. Infelizmente, John Textor falhou gravemente na contratação de treinador. Ele esperou muito tempo para trazer um treinador que já não tinha dado certo no futebol brasileiro. A grande verdade é essa. O Renato Paiva foi treinador do Bahia e o torcedor do Bahia deu graças a Deus quando ele saiu, porque ele não foi bem, ele não conseguiu desenvolver aquele elenco do Bahia. O elenco era mais limitado, isso era aquilo? Beleza, que fosse. Mas ele não está conseguindo fazer isso com o elenco do Botafogo. O Botafogo tem um 11 muito bom
O nosso banco caiu muito, a verdade seja dita, né? Nós temos visto isso aí nos grupos de WhatsApp que a gente conversa aí. O banco caiu muito, mas a intenção do staff do Botafogo, aí, diretoria, John Textor e tudo mais, era fazer com que o elenco ficasse um pouco mais jovem, já que, porra, Eduardo, Tiquinho, o próprio o lateral que saiu lá e voltou agora, eu esqueci o nome dele aí, são jogadores mais velhos, né? Então ele queria um elenco mais novo. Ele queria um elenco mais novo. Conseguiu fazer esse elenco mais novo? Porra, conseguiu. Mas só que os caras, porra, não têm qualidade. Porra, cadê Juan Cruz? Quem é Juan Cruz? Porra, Elias Manuel. Gente, quem é Elias Manuel? Pelo amor de Deus, pô. O Botafogo gastou muito dinheiro, não teve dinheiro agora para contratar um zagueiro, tá precisando de um zagueiro. Porra, e gastou muita grana com Juan Cruz, com Elias Manuel. Porra, o Nathan Fernandes veio bichado. Até agora o cara não conseguiu se recuperar para poder jogar. Então, assim, o Botafogo está encontrando uma série de dificuldades. E associado a todo esse problema de elenco, não de time de 11 iniciais, mas de elenco, está associado a um treinador que não consegue desenvolver esse time. Porque se o treinador tivesse conseguido pelo menos desenvolver esses 11 iniciais, porra, ficaria mais fácil para quem está no banco entrar no decorrer do jogo. Mas os caras já não têm tanta qualidade. A verdade é essa. E ainda entra com um time fragilizado taticamente, fica muito difícil, fica muito complicado. Então, para amanhã, é um jogo fundamental para as pretensões do Botafogo e principalmente para as pretensões do treinador. Ou ele consegue fazer esse time rodar, ou quem vai rodar é ele, porra. Infelizmente é isso que vai acontecer. E acontecendo isso, é duplamente ruim para o Botafogo. Porque não tem um profissional de qualidade no mercado sobrando e pegar um cara para recomeçar tudo já com 5, 6, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso vai ser muito ruim. Então a nossa esperança é que esse time comece a rodar já desde amanhã, porque senão vai ficar muito difícil. Galera, vamos ficando por aqui. Se você chegou até aqui, porra, deixe seu like, comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos. Pô, mas vamos fazer esse canal crescer, valeu? Forte abraço, obrigado e tamo junto.